Передаем последние известия. Не ответил мне ни дежурный по связи, ни оперативный дежурный. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 6 de fevereiro de 2026, uma sexta-feira, e você está aqui para mais um Perdendo Tempo podcast. E, bom, eu tenho só um assunto para contar e o restante eu tô deixando nas mãos de Deus. O que eu vou falar? Então, é isso. Eu fui pra formatura do meu primo num fim de semana aí de janeiro, que eu nem lembro agora, mas foi, eu acho que por volta do dia 15 por aí. Foi em Alfenas. Ele fazia faculdade em Alfenas, Minas Gerais. É uma cidade meio do interior de Minas Gerais. E é uma cidade que basicamente enfim, tudo roda em cima da faculdade, né, lá de Alfenas. Então, a maioria da economia, da movimentação da cidade é tudo por causa da universidade. E a Universidade Federal é bem grande, então tem muitas festas, tem muitas coisas, né, assim. E enfim, eu já fui lá, já tinha ido lá em Alfenas num episódio. E aconteceu um episódio comigo. Eu não sei se eu contei no podcast ou não. Não me lembro. Eu acho que não. Mas eu já tinha ido lá, eu fui numa festa, porra. Aconteceu umas coisas. Enfim. Talvez eu tenha contado parte da história, enfim. Não sei. Mas eu já tinha ido lá. Só que dessa vez eu fui com meus pais, né, pra formatura do meu primo, né? Ele acabou de se formar. E aí tem todo aquele rolê, né, que os caras fazem de formatura. Então primeiro vem eu não sei se essa é a ordem, né, mas essa é a ordem tradicional, mas é a ordem que eles fizeram, né. Primeiro vem uma missa, né, no primeiro dia. Uma missa com mais, eu não sei se, sei lá, missa de formatura, não sei o nome específico. Parecia que tinha um nome, sabe? Um nome específico, assim, que eu não tô lembrado agora. Aí no outro dia teve a formatura em si, né? Onde o pessoal se veste de beca e aí segura os pedaços de papel em formato de cilindro e meio que jogam um chapeuzinho pro alto, enfim, todas aquelas coisas. E as palestras infinitas, né? E depois, no outro dia, foi o baile. Então foi essa a ordem, foram 3 dias. Só que eu e meus pais, a gente só foi em 2 dias. A gente só foi na formatura e no baile. A missa foi quinta-feira, a formatura foi sexta-feira e
o baile foi sábado. Madrugada de sábado para domingo, na verdade. E já começou com que meu primo, ele queria, ele me convidou para ir antes dos meus pais, né? Ele me convidou para ir na quinta-feira, para eu chegar na quinta-feira. Então eu iria sozinho de algum jeito, eu acho que eu iria de ônibus mesmo. Ia ser um puta rolê, ia chegar tardão da noite, assim. Quer dizer, eu não ia conseguir trabalhar na quinta-feira primeiro, né? Eu não ia conseguir trabalhar nem na quinta nem na sexta, então ia faltar 2 dias. Eu trabalho com minha mãe e tal, eu até tenho uma certa flexibilidade. Não é à toa que eu viajei para Itália, enfim, aí fiquei vários dias lá, né, nesse final de ano. Era uma viagem planejada, né, que eu ia com eles. O problema é que minha mãe quebrou o ombro e ela acabou não podendo ir, né. Então ela ficou aqui em casa, o pessoal cuidou dela aqui, né? Minha avó, enfim, a gente chamou todo mundo que dava. E também ela se virou muito bem. E eu e meu pai, a gente foi pra Itália, né? Então eu já faltei vários dias, né? Faltei, entre aspas, faltei no trabalho. Na verdade, isso vai ser considerado férias, minhas férias, o que faz todo sentido, né? Eu tenho direito a férias, mas na verdade eu ainda não tenho direito às férias, porque eu, tipo, enfim, registrei lá na carteira de trabalho, sei lá, meio do ano passado, alguma coisa assim. Então ainda não deu um ano que eu tenho registrado na carteira de trabalho lá o trabalho, e aí eu não tenho direito às férias. Mas a gente vai burlar o sistema e aí dizer que eu trabalhei todos esses dias que eu fiquei fora, e eu só não vou, tipo, a gente vai selecionar algum período lá no futuro que na prática eu vou trabalhar, e na teoria, no papelzinho, vai estar escrito que eu tô tirando férias, basicamente. Então, vai ser esse o esquema. E como eu já tinha tirado férias, isso influenciou, enfim, na questão da decisão da minha mãe e tal, né? De primeira, assim, eu até queria ir, né? Eu pedi, não, beleza, vamos, né? Pô, formatura uma vez na vida, vamos lá. Só que aí eu comecei a pensar, putz, mas eu tenho que ir antes, né? E aí eu tenho que ir até o rodoviário, né? Pegar um ônibus, fazer todo esse rolê sozinho. E eu já sei como é meu primo, assim, quando ele tá com os amigos dele, quando ele está meio pá, ele não dá muita atenção assim, tipo, pra mim. Então não é que, assim, pô, eu vou chegar a tal horário. Eu acho que nessa questão, assim, de chegar lá e aí eu mandar uma mensagem, eu tô chegando, vou chegar a tal hora. Eu acho que eles iam me buscar tranquilamente. Eu acho que essa parte ia dar certo, mas ia ser um puta de um rolê, né? Ia ser um puta de um rolê, não tava nada planejado, foi meio que tudo em cima da hora. Então eu comecei a pensar nas coisas que poderiam acontecer e tal, e eu descobri também que, pô, eu não ia ficar no hotel com meus pais, porque meus pais ficaram num hotel. Eu ia ficar numa chácara, junto com meu primo, com minhas primas, com os amigos dos meus primos, e é isso aí, você entendeu? Ou seja, meio que todos os jovens, né?
Parece que eu falando isso, parece que eu nem sou jovem, né? Parece que eu tenho, sei lá, 50 anos de idade. Mas sei lá, mano, eu não, não consigo me identificar muito bem como um jovem. Eu já tenho dor na coluna, pô, já tá foda, meu irmão. Tá foda. E principalmente os gostos, né? É difícil, os gostos. Então, eu comecei a pensar nisso e falei, putz, mó rolê, né, mano? E aí minha mãe, eu percebi isso depois que minha mãe foi, tipo, que eu contei pra ela e ela meio que rejeitou, justamente porque eu já passei muito tempo sem trabalhar e tinha bastante coisa pra fazer e tal, no trabalho. Então, tava com coisa pendente. E aí eu iria largar 2 dias lá de novo, tipo, enfim. Ia ser meio pai, né? Então, eu falei que eu não ia e falei que ia com meus pais mesmo, bonitinho. E foi isso que aconteceu. Eu fui com meus pais na sexta-feira, porque a gente não foi na missa na quinta-feira, justamente por causa do trabalho lá da minha mãe. Meu pai, enfim, não se importaria em ir na quinta-feira. O problema realmente é o trabalho da minha mãe, porque meu pai é aposentado, então meio que dane-se. Ele não tem nenhum compromisso. Então a gente foi na sexta-feira. Foi sexta-feira de manhã que a gente foi, porque isso foi quase um dia, não um dia de viagem, né? Enfim, 5 horas e meia de viagem, então é bastante tempo, né? E tipo, pô, pegar a estrada à noite também é muito pai. Então a gente decidiu ir bem cedinho, tipo umas 10 da manhã. E aí a gente parou pra almoçar, caramba. E no total, assim, acho que dirigindo mesmo foram 5 horas e meia. E como meu pai tá um pouco, já tá pegando idade, né? Já tá pegando uma certa idade. Eu percebi assim, pô, mano, ele já tá dirigindo meio mal, sabe? Eu vou dirigir essa bagaça, tá ligado? Eu vou dirigir essa bagaça. E acabei dirigindo a viagem toda. Eu dirigi o carro do meu pai mesmo, que eu não estava acostumado. Já tinha dirigido, mas eu não fazia muito tempo que eu não dirigia. Não é manual, graças a Deus. Se fosse manual, enfim, eu já nem estaria fazendo esse podcast. A gente já estaria morto na estrada, né? Enfim, não ia dar. E não ia comparecer na formatura do meu primo, então ia dar ruim se fosse manual. Porque, mano, eu nem lembro mais como dirige manual direito, cara. Tipo, eu sei os conceitos e tal, beleza, mas não ia dar certo. Não ia dar certo. Se bem que na estrada em si, não é difícil. Porque você bota ali na terceira, quarta e você não vai mudar, tá ligado? Então, até que na estrada eu acho que não ia dar ruim, né? O problema é dirigir em cidade, aí é um inferno total, né? Que aí você precisa colocar na primeira, segunda, e aí parar o carro, e aí reiniciar o carro, botar na primeira, e toda aquela, né? Enfim, toda aquela coisa de carro manual que, sinceramente, mano, eu acho que eu nunca mais vou aprender. Então, eu dirigi o carro do meu pai, eu peguei. No começo foi meio difícil. O primeiro trecho, né, até
Alfenas, eu conheço bastante, porque é o mesmo trecho que eu vou, né, pro interior, lá na casa deles, né? Eles moram em outra cidade, que é perto de Minas Gerais. Mas não é Minas, é São Paulo. E é o mesmo caminho. Então eu conhecia muito bem esse trecho. O problema foi dirigir um carro que eu não estava acostumado a dirigir. E o volante era meio esquisito. E aí foi um pouco difícil de me acostumar, porque parecia que cada mexidinha de braço, mano, influenciava muito na roda, na direção. Era muito leve. Ele não tinha muita firmeza, sabe? O volante não tinha muita firmeza, muita dureza. Então, qualquer coisinha assim de leve, ele dava uma viradinha assim. E eu precisava, mano, fazer força no braço para ficar ali no mesmo lugar, principalmente numa reta, né? Você precisa continuar reto, então você não pode ficar curvando assim. Então eu fazia muita força no braço e começava a doer o braço, mano, doer o braço. Então foi difícil no começo, mas a segunda parte, apesar de ser nova e apesar de eu ter dirigido nas estradas de Minas, que a gente nem pegou estradas tão ruins assim, né? Tem estradas muito piores, muito piores em Minas, né? Então até que mas a gente pegou a estrada de Minas, então já é um nível bem abaixo da de São Paulo. E apesar disso, foi mais tranquilo para mim, porque eu já tinha acostumado com o carro naquela hora. E a gente parou para almoçar antes dessa segunda parte, né? Por isso que eu dividi em primeira e segunda parte. Enfim, eu tô enrolando pra caralho, mas enfim. Aí a gente chegou, eu deixei meus pais no hotel. Aí a gente encontrou meu tio lá. E aí meu tio me levou com o carro do meu pai pra chácara, onde eu ia dormir. E aí, eu não sei se eu percebi lá, eu percebi lá, que tipo, eu não ia ficar, não lá, eu acho que eu percebi dentro do carro, no meio da viagem, que eu não ia dormir no hotel junto com eles. Eu falei, meu amigo, mano, onde que eu vou dormir nessa desgraça? E aí, mano, numa chácara, sei lá o que, tá, beleza. E aí meu tio me levou pra chácara. A chácara era bonitinha, enfim, tinha meio que 2 andares de quarto. Tinha uma área de piscina, uma área da cozinha gourmet ali, bem grande, né? Onde cozinhava, fazia churrasco, tudo, né? Onde era a cozinha e mesas e tudo mais, e churrasqueira e tudo mais. Meio que ao ar livre, tipo, era protegido por um telhadinho, mas era ao ar livre, né? Era aberto, né? O ambiente. E era do lado da piscina ali e era isso, né? Piscina, essa área aí, e lá para trás há 2 andarezinhos de quartos, né? De vários quartos. E aí, a gente foi logo que a gente chegou, a gente foi na formatura, a gente se trocou, né? Foi na formatura. E já na formatura, né? Era o negócio, os eventos, eles aconteciam do lado da chácara, basicamente. Porque aí em frente à chácara tinha uma área que era como se fosse um clube social, sabe, com piscina, com gente, com coisas de esportes e tudo mais. E nesse clube tinha uma puta salona, assim, né, de eventos. E foi lá onde aconteceu o baile e a formatura, né? E aí na formatura e tal, a gente foi, né,
foi à noite, assim, né? E, enfim, aí é aquele negócio, não teve muita. É aquele negócio que eu já esperava. Que, mano, da última vez que eu fui na formatura, e foi na formatura da minha prima, foi torturante. Foi umas 3, 4 horas sentado ali, eu não. Mano, nossa, velho, era horroroso, horrível esperar todo mundo fazer palestrinha e todo mundo falar coisas que ninguém se importa. E é uma falazada aí, parecia que o pessoal tava falando sobre todos os assuntos do mundo inteiro. Era da paz, era do meio ambiente, era da fome na África, era do comunismo, era do Jeffrey Epstein e os files, era sobre tudo, cara, tudo que você podia imaginar, mano. Nossa, velho. Mas essa formatura do meu primo, ela não foi tão torturante. Eu consegui aguentar mais tranquilo. Mas não foi porque ela foi muito diferente, não. Eu acho que foi realmente porque eu tava mais em paz comigo mesmo. Sei lá. Eu acho que eu tava mais tranquilo. Então foi mais fácil de aguentar o tédio. E aí a gente assistiu, aí teve toda essa baboseira, todas essas palestrinhas, e todo mundo, ai, eu amo todo mundo, eu amo todo mundo, eu amo todos os momentos que a gente passou. O Bruno, quando escreveu aquele negócio no caderno e todo mundo riu, meu Deus do céu, eu nunca vou esquecer deste momento. E quando a professora Karine, ela deixou, sei lá, o vestido dela cair, apareceu a calcinha dela, meu Deus, hahaha, que legal, mas eu amo muito ela. Nossa, e quando a gente escreveu na lousa de brincadeira para matar todos os judeus, nossa, foi muito engraçado. Todo mundo riu. Eu nunca vou esquecer deste momento. Então, todas essas coisas, cara. Todas essas palestrinhas. Foi isso aí, cara. Foi isso aí. Foi todas essas baboseiras né, nostálgicas de que, ai meu Deus, a faculdade, nossa, como a faculdade é importante, cara. Como a faculdade é importante, cara. Faculdade é muito importante, é a coisa mais importante da vida do ser humano. Sem a faculdade, a pessoa não é um ser humano. Se você não passou por uma faculdade e se formou, você nem é um ser humano, bicho. Sabe? Porque é muito importante. Cara, é muito importante. Viver tudo isso é muito importante. É sagrado. Sem isso, você não é nada. Sem isso, você não é nada. Sem a faculdade, você não é nada. Tipo, é isso que os caras transmitiam ali, sabe? É isso que eles transmitem em todas as formaturas. É isso que eles transmitem em todas as formaturas. Sem a faculdade, você é um miserável. Você não é nada. Você nem é ser humano. Tipo, é bizarro o nível de sacralidade que eles dão à faculdade. Ao instituto, a faculdade, né, o negócio de se formar, graduar, todos os ritos, todas as, né, todos os jeitos de fazer a coisa, todos os jeitos de comemorar também. Tudo é muito sagrado, tudo é muito ritualístico.
tudo tipo, mano, é escrito num papel, é organizado, né? Eles, não é à toa que eles organizam isso, tipo, já dá um ano antes, eles já estão organizando essa porra. No mínimo, um ano antes. Pode ser que eles comecem a organizar mesmo há dois anos, assim, tipo, ó, a gente tá em 2024. No começo de 2026 a gente vai se formar, então a gente já tem que se preparar aqui, a gente já tem que se organizar pra, tá ligado? Pra, sei lá, passar 3 horas falando bosta, debatezinho ali, pra erguer a porra de um canudo de papel e no baile se embebedar e dançar funk. É isso, cara. É essa, mano. É isso. Isso é a faculdade. Cara, eu fico muito puto, velho, com isso. Eu fico muito puto, mano. Nossa senhora. Como que pode ser um negócio tão... Nossa, mano, tão nojento, velho. Mano, eu me senti numa missa, velho. É a mesma vibe. É tipo, é um rito, é um negócio assim, tipo, ritualístico. Tipo, quando eles chamam as pessoas, parece que eles chamam, sei lá, tipo, nossa ex-professora mestrada em biologia científica que fez um TCC incrível sobre tal assunto e que foi de suma importância pra porra nenhuma. E aí eles chamam e aí todo mundo aplaude e aí ela vai lá com todo o seu orgulho, com toda a sua vaidade, com toda, né? E vai lá e discursa para os alunos se mostrando superior, né? Mas olha, vocês estão se graduando, vocês vão levantar o papelzinho, o canudinho daqui a pouco, então vocês vão ser igual eu. Vocês vocês conseguem ser igual eu se vocês se esforçarem, se vocês trabalharem, se vocês, né? E, sabe, porra, mano, é muito ritualístico. Eu me senti, mano, numa missa, velho. Só que numa missa do diabo. Porra. Vai se fuder, mano. Mano, é bizarro o nível. Se você prestar muita atenção, você vai ver as similaridades e todas as coisas assim, mano, é bizarro. Então é um endeusamento, né, da questão da faculdade, de se formar e tudo mais. É um endeusamento disso. Sem isso você não é nada. Sabe por quê? Sabe por que acontece isso? Porque eles não têm Deus no coração. Só isso, mano. Por que eles precisam de uma puta de uma festa? Porque você foi competente, você acordou, você foi lá na faculdade, num prédio de cimento, você ouviu um cara falar sobre coisas que te interessavam, você anotou coisas sobre aquilo, você fez umas provas, você passou, e você fez isso durante uns 4 anos, e isso te dá o direito de você dar 3 dias de festa, sabe, de fazer tudo isso, de convidar toda essa gente, sabe, toda essa gente pra assistir você levantando um pedaço de papel, falando, olha, parabéns, você se formou. Cara, eu não consigo entender, mano. Eu juro por Deus, velho, não consigo entender, velho. Quanto mais o nível, tipo, quanto mais absurdo quanto mais tempo, com mais dias dura uma graduação, assim, tipo,
a festa de graduação, né? A festa da formatura em si é mais bizarro, sabe? Tipo, é mais fora da casinha, é mais, tipo, quanto mais valor que eles dão àquilo, é mais, na verdade, eles estão com vazio, tipo, é um vazio maior deles, sabe? Então, quanto mais vazios, quanto mais vazio essas pessoas sentem, mais elas querem fazer uma formatura gigante, uma formatura toda, sabe? Enfim. Isso é desespero, mano. Isso é desesperador. É tipo desesperador ver isso, velho. Desesperador, não. Desculpa, eu não consigo achar normal, velho. Eu nunca vou conseguir achar normal, mano. Essa porra de faculdade não existe, sei lá. Há o quê? 100 anos? Vai tomar no cu, mano. Essa porra nem existia em 1600, 1700. Tá ligado? 1600 o pessoal tava morrendo tudo de peste negra. Tudo, porra, com 35 anos de idade. Vai tomar no cu, mano. Que porra de faculdade, velho? Eu não preciso de faculdade, velho. Vai se fuder, mano. Tá ligado? Pô, vai tomar no cu, meu irmão. Parei pra beber uma água, desculpa aí. Enfim, cara, é bizarro. Eu acho que eu já deu pra sentir o que eu tô querendo falar. E, bom, aí teve a formatura, durou umas 3 horas e meia. Não foi tão torturante quanto a outra que eu tinha ido da minha prima, que faz muito tempo. Que eu senti uma tortura tão enorme, mas muito grande assim. A da minha prima, como foi medicina, foi muito grandiosa a formatura, sabe? Foi muito, muito grande. Essa do meu primo foi menor, então foi mais tranquilo de aguentar. E na da minha prima, o que tava mais me incomodando, cara, era ver minha avó ali, sabe, sentada naquela cadeira, numa cadeira de merda. Desculpa, é uma cadeira de merda, uma cadeira... A cadeira mais desconfortável que você pensar é aquela cadeira, tá ligado? Tipo, mano, eles botam uma cadeira de merda pra você ficar ali 4 horas da sua vida escutando bobagem, mano. Escutando palestrinha inútil, dramática e nostálgica sobre coisas que eles viveram e que não significam nada no final das contas, sabe? Tipo, é nojento, mano. Eu sinto raiva dessas pessoas que botam os velhos pra sofrer, mano. Tá ligado? Pô, eu fiquei puto principalmente por causa da minha avó, velho. Minha avó ali sentada naquela cadeira, mano. Sabe, tipo, ela tava de boa, assim. Eu que tava sofrendo por ela. Ela até que tava de boa, pô, tava gostando de... não sei como, mas... Eu que tomei as dores dela. Assim, eu não é que eu tô certo nisso, de tomar as dores dela, sendo que ela nem tava nem aí, sabe? Mas, mesmo assim, mano, eu fiquei revoltado, velho. É um completo desrespeito, mano, aos mais velhos, a todo mundo que chamaram eles ali. E é um desrespeito maior ainda, que no dia do baile, que foi no outro dia, eles começaram o baile, eles tiveram a ousadia de começar o baile às 11 horas. Você não podia entrar antes das 11 horas, não é que o baile, a dança começou às 11.
11 horas da noite. 11 horas da noite. Sábado, 11 horas da noite. Em Alfinas. Onde muita gente vem de fora da cidade para ir lá na cidade e ver, né, o familiar ali se formando. E no outro dia ele precisa pegar a estrada e vazar. Eles tiveram a grandíssima ideia de começar aquela merda 11 horas da noite. 11 horas da noite, cara. 11 horas da noite, velho. E adivinha que horas que eu e meus pais a gente conseguiu entrar? Por causa da merda de organização desses bostas desse evento. Onde era uma entrada minúscula para um salão minúsculo onde não cabia essa quantidade de gente que veio. Não, tipo, era apertado, assim, sabe? Era sufocante. Era muita gente para pouco espaço. A gente foi entrar 00:15, velho. 00:15, mano. A gente foi entrar 00:15 nessa bagaça, meu irmão. Minha avó e o namorado da minha avó, que também tem idade, mas não tanto quanto ela. Minha avó tem uns 90 e poucos anos, cara. Só que ela, tipo, parece tá com 70, porque ela é muito, sabe, ela é muito exposta, ela é, assim, fora da curva, um negócio bizarro, sabe. Eles fizeram minha avó e o namorado da minha avó, que também tem idade, que esse daí tem 70 anos, mas parece que já tá, tipo, beirando aos 90 e quase morrendo. Tá pior do que minha avó. Eles fizeram esses dois. E meus pais também, que já são idosos, já são idosos, literalmente já são idosos. Porra, já são idosos. Eles podem parar em vaga de idoso, porra. Eles têm esse direito. Eles recebem aposentadoria, eles são literalmente idosos. Esses caras tiveram a ousadia do evento começar às 11 da noite e foi super desorganizado o negócio pra entrar. Então a gente entrou 00:15 no bagulho. Tá ligado? Eles tiveram a ousadia de fazer isso, cara, com pessoas velhas, cara. 00:15, mano. Essas pessoas elas nunca ficam acordadas até meia-noite, cara. Elas sempre dormem antes, cara. Da meia-noite, elas, no máximo, meus pais, por exemplo, no máximo eles vão dormir meia-noite, cara. No máximo, eles vão dormir meia-noite. A gente foi entrar naquela bagaça 00:15, velho. É entrar, tipo, não é que, entrar no negócio. Então, tipo, a gente precisava pelo menos ficar 1 hora ali. Tipo, 1 hora no mínimo, quer dizer, 1 hora, mano, é muito pouco, tá ligado? Você vai no negócio, se arruma tudo, pega vestido, caralho, e pra ficar 1 hora, mano, sabe? Tipo, também não dá, né? Então, sei lá, tipo, 2 horas, vai. 2 horas. E foi o que meus pais fizeram, mano. Eles ficaram 2 horas. Eles saíram 2 e pouco da manhã, mano. 2 e pouco. 2 e pouco da manhã, eles não aguentavam mais. E eles só ficaram praticamente sentados ali no negócio. Eles viram o ambiente e tal, beleza. Pegaram comida, enfim. Né? Serviram as bebidas lá. Mas eles ficaram sentados ali na mesa, né? Então, aquele ambiente, né, de baile de formatura que tem as mesas redondas, né? Vários lugares. E aí a gente senta na mesa normalmente com a família do
a família lá de quem tá se formando. Então a gente fez isso, né? Pelo menos isso, a gente sentou meio que todo mundo junto. A gente não ficou separado, né? Então, no mínimo, pelo menos isso foi bom. E, tipo, cara, eles só ficaram sentados ali naquela mesa, porque, além disso, né, tinha a pista, né, a pista lá de dança, e aí tinha o palco ali, onde tocava as músicas, tinha as caixas de som gigante, e normalmente, tipo, aí variou uns 2 cantores ali, ficaram cantando algumas coisas, depois, mais tarde, botaram um funk, enfim. Então, cara, foi assim, foi desesperador, mano, foi um negócio triste, velho. Eu fico triste pelos meus pais, mano. Pelos meus pais, pela minha avó. De terem que aguentar essa merda, tá ligado? E achar que é legal, sabe? O problema é que eles não têm. Tipo, eles não têm tanta inteligência assim. E eles, sabe, se contentam com aquilo e acham que beleza, isso é normal, gente. Isso é completamente normal. Não é uma loucura completa inventada pela sociedade moderna. Não é. Não é. Não é. Não é que as pessoas que inventaram essa baboseira deveriam estar internadas em hospitais psiquiátricos e clínicos e presos pelos crimes que eles cometeram. Não, não é isso. Não, isso é completamente são, isso é completamente normal e tá tudo bem. Tudo bem. Tá ligado? Então, tipo, sabe? O que você vai fazer, mano? Não tem o que fazer. É só se lamentar. E eu, assim, obviamente, eu não consegui curtir tanto, né? Eu sei que, cara, por uns 5 minutos, assim, teve uma hora que eu tava, tipo, beleza, eu tava tentando se enturmar ali, dançando lá na pista de dança, junto com todo mundo. E por 30 segundos, assim, eu vi as pessoas felizes ao meu lado. E falei assim, e vi meu primo, né, principalmente, feliz ao meu lado, e minha tia sorrindo, meu tio também, eles meio que juntos, sabe, comemorando. Eu tava observando aquilo, né, bem atentamente, e eu senti felicidade por eles, eu senti alegria. Legal, mano, que legal, velho. Sabe, tipo, eles estão se divertindo, mano. Eles estão felizes. Que legal. Mas depois que acabou esses 30 segundos, veio a realidade de novo. E sei lá, tipo, caiu tudo por terra, aquela felicidade. E eu vi a música altíssima tocando. E é aquela música alta, mano, de sugar a sua orelha. E eles falam que isso é normal, não. Normal. É normal e é super são você ter uma música alta, super alta, que você não consegue conversar com a pessoa do seu lado. Você vai na orelha da pessoa, você tenta falar alto com ela, e mesmo assim, algumas vezes a pessoa não te entende e não te ouve, mano. Então, não, isso é completamente normal, velho. Completamente normal. Tudo normal. Tudo normal. Né? Mas enfim.
E aí depois daqueles 30 segundos, aí eu voltei pra realidade, e aquela música ruim, alta, tocando, horrorosa. E eu vi o pessoal se embebedando, sabe? Sabe? E cada vez mais alterado, cada vez menos consciente das coisas. E caralho, e aí comecei a ficar mal de novo. A maioria do tempo eu fiquei mal, né? Eu fiquei, pô, que merda, eu tá aqui, mano. E aí eu precisei, tipo, a cada 15 minutos, assim, mano, eu ficava, sei lá, 10, 15 minutos ali na pista e aí vazava, sabe? Porque eu precisava tomar um ar, precisava, né? Porque era muita gente, precisava tomar um ar, precisava. Aí eu ia do lado, graças a Deus tinha um lado ali de fora, um ambiente ali de fora onde ficava os fumantes. E era maravilhoso aquele lugar. Aquele lugar era uma bênção ali. Porque tinha os fumantes e tinha o ar livre, tinha a noite, tinha ar puro, tinha espaço, dava para você respirar, dava para você ficar mais tranquilo, relaxar, né? Ficar um pouco mais em silêncio, apesar da música ainda atingir, né, aquele lugar, mas não atinge com muito volume, né? Não atinge com tanto volume. Então, eu fiquei assim, indo e voltando, sabe? Toda hora, indo e voltando, indo e voltando. E, bom. E teve também a parte da chácara e tal. Onde aconteceram, né, várias coisas assim. Mas, em resumo, o que eu quero realmente falar, cara, é que esses desgraçados, mano, eles ficaram desde a quinta-feira até domingo de madrugada, né? Porque começou o baile sábado, 23 horas da noite. Então, eles ficaram de quinta-feira até domingo de madrugada. Tipo, meu primo, o namorado da minha prima, minhas primas, né? Uma das minhas primas que bebe mais, a outra não bebe tanto, mas enfim. E os amigos dos meus primos, todo mundo lá e tal. Eles ficaram esse tempo todo, tipo, bebendo, mano. Se encharcando de beber, velho. Se encharcando de beber, mano. Sabe, tipo, quinta-feira, bebe, 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 bebe. E aí à noite, pá, vai dormir, sei lá, 5 horas da manhã. Aí dorme. E aí acorda 13, 14 e começa a beber de novo. Bebe, 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 bebe. Aí vai até as 5 da manhã do outro dia. E aí e desmaia, e aí vomita, e aí tudo. E aí acorda 13, 14. Bebe, 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 bebe. Foi isso, cara. De quinta até domingo de madrugada. Foi isso. Foi isso. Foi isso. E teve um cara que eu não vou citar por respeito. Ele bebeu tanto, cara. Ele ficou tão louco que ele cagou nas calças e ficou, como que chama, cara? Que merda. Como que chama? Eu esqueci o nome. Porra, mano, como que chama, velho? Aquele negócio que velho tem na bunda, sabe? Que arde pra caralho. Caralho, mano. Eu tô confundindo com gonorreia, não tem nada a ver com gonorreia. Caralho, meu irmão. Como que chama, mano? Não é hérnia. Caraca, mano, esqueci, velho. Calma aí. Eu vou pausar esse podcast, eu vou lembrar dessa porra. Continuando.
Teve um cara que ficou tão louco, ele cagou nas calças e ele ficou com hemorroida, tipo, praticamente os dias inteiros da formatura. E mesmo assim ele bebeu. E ele continuou bebendo. Isso foi no primeiro dia, de quinta pra sexta. Ele conseguiu cagar nas calças e ficar com hemorroida. É isso, cara. Mas não, eu tô louco. Não, tudo bem. Isso é muito bacana. Tudo isso é muito bacana. Não, isso é muito bacana. Muito legal. Cara, e teve uma hora no baile, mano, que foi triste. Eu tava... Tipo, mano, nas primeiras horas do baile, eu realmente consegui me divertir um pouquinho, sabe? Tipo, pô, bebi ali, pá, beleza. Só que, mano, passou um tempo depois. O chopp parecia que eu tava bebendo mijo, mano. Nossa, tava horroroso. Eu não conseguia mais beber aquilo, velho. Eu, tipo, porra, não conseguia mais, mano. E aí o drink, tipo, era tanta gente, mano, pra fazer, tipo, na fila do drink, que você ficava ali meia hora em pé pra pegar a porra do drink. E aí eu não consegui mais pegar drink, eu peguei uma vez só. Eu peguei uma caipirinha ali, uma vez no começo da festa. Então, tipo, pô, não tinha opção, velho, não tinha opção. E aí, depois que passou a parte, assim, que eu consegui me divertir um pouco, e aí foi 2 horas e meia, assim, de, sabe, de tristeza. Nessas 2 horas e meia ali, teve um momento que tipo, meu primo, eu tava ali na pista de dança, meio que junto com ele, e aí ele tava muito louco, né? E aí, tipo, ele começou, mano, a falar... O que ele tinha começado a falar, velho? Calma aí. Tipo, meio que ele começou a falar, acelera, marcha, sabe? Tipo, aumenta aí, aumenta o ritmo, vai. Meio que começou a falar mais ou menos essas palavras, sabe? Tipo, ele começou a falar mais ou menos essas palavras pra mim, assim, mano, e com um olhar, assim, completamente demoníaco, falando assim, marcha, vai, acelera, mano, acelera, cara, vai, bebe, aí, bebe que eu sou, bebe, sabe, tipo, falou mais ou menos essas palavras, sabe, tipo, eu acho que tem uma palavra que eu não tô lembrando que ele falou meio que continuamente, assim, sabe, e de uma forma demoníaca. Como se ele tivesse possuído, mano, sabe? E eu de boa ali, sabe? Tipo, ele viu que eu tava... Tipo, ele viu que eu tava de boa, tá ligado? Ele viu que existia um ser humano consciente ali. E como, sabe, o negócio, assim, ele não tá... as pessoas ali, né? E não só ele. Não tem mais controle de si mesmas, eles são praticamente alcoólatras. Então, cara, o demônio do alcoolismo vai lá e se irrita com a pessoa que tá bem, sabe? A pessoa que tá consciente, a pessoa que, tipo, tá lá, sabe? Existindo. Então, acontece isso, sabe? Então, pô, mano, foi, pô, triste, velho. Foi um negócio triste, velho. Foi... Tipo, foi bem... Eu tinha bebido um pouquinho lá no baile, só que, tipo... aí
eu passei um tempo sem beber porque eu não aguentava mais beber. O chopp tava um lixo e o drink não dava pra pegar. Então, tipo, eu fiquei muito tempo sem beber e aí não tava completamente são, tava completamente consciente. E aí eu ia lá na pista mesmo sem um copo, sabe? Sem um copo ali, meio tentando, sabe? Tipo, pô, tentando forte, assim, me divertir, mas não conseguia. E aí ele viu que eu tava consciente, eu tava bem e aconteceu isso, sabe? Então, tipo, pô, é triste porque, mano, meus tios, eles têm um histórico, principalmente minha tia, meio de alcoólatra, alcoolismo, enfim. E quando meus primos eram crianças, tipo, meu primo e minhas duas primas eram crianças, meu primo, ele não gostava de ver, sabe, tipo, a mãe dele, o pai dele, mano, alterado, sabe, bêbado. E ele ficava mal, sabe, tipo, pô. Ele ficava envergonhado, sabe, tipo, tinha visita ali, tinha gente. E aí eles bêbados, sabe, fazendo escândalo, fazendo coisas de bêbado, sabe. E aí meu primo, mano, que era criança e via aquilo, sabe, ficava triste, mano, ficava mal. E sabe, tipo, isso aí é a questão dessa coisa, sabe, dos pais passarem pros filhos e tal. Então, dá pra se dizer, ainda, obviamente tem tempo, né? Mas, por enquanto, cara, o mau exemplo tá vencendo, sabe? Por enquanto. E isso daí de beber muito, sabe? Pô, tá vencendo, velho. Tá vencendo eles. Esse hábito, né? Esse hábito ruim tá vencendo. E tá se impregnando cada vez mais. Quanto mais meu primo bebe, mais ele acha normal. E mais ele acha bonito, né? Mais ele valoriza isso. Tipo, eles, mano, vão lá e, sei lá, por exemplo, eles estão na praia. Aí pega uma corona e tira foto ali da cerveja, assim, ó. Como se fosse uma pessoa, assim, uma pessoa fazendo pose, assim, bonita no sol, na frente do mar. Ao invés de ser uma pessoa, é uma garrafa de cerveja, uma corona. Tipo, tipo, você pode pensar assim, cara, mas isso é comum, né? Eu vejo no Instagram essa porra, né? O pessoal tira foto da bebida que tá tomando, sei lá, completamente normal, mas se você for levar, sabe? Pensar a fundo, cara, isso é um distúrbio, isso não é normal, tá ligado? Isso não é normal, tipo, por que caralhas você ia tirar foto de uma bosta que você tá bebendo? Por quê? Por quê? Por quê, mano? Todo mundo conhece o formato daquilo. Tipo, não existe por que você tira foto da sua garrafinha de água? Você não tira foto da sua garrafinha de água. Você tira foto, beleza, da comida, isso se tornou comum, mais um distúrbio, né, dos homens. Mas enfim. Você tira foto, sei lá, da caneta que você está usando. Não, né? Sabe, tipo, porra, é a mesma coisa. Você tá bebendo um negócio, tipo, você tá bebendo numa garrafa de vidro. Você tá usando uma caneta para escrever alguma coisa. É uma ferramenta aquilo, né? Um negócio que você usa. Tipo, não tem por que você fotografar aquilo. Ou você fotografa uma paisagem, uma coisa bonita ali, ou você fotografa, sei lá, uma pessoa. Não existe outro motivo para você fotografar, tipo, objetos.
sabe? Se você não tá anunciando esse objeto à venda, tipo, não existe motivo. Não existe motivo lógico. Não, e as pessoas acham normal. Então, tipo, pô, é isso aí, cara. E, tipo, esse hábito ruim, cara, tá impregnado no meu primo, principalmente, na minha outra prima. Essa prima que tem um namorado, esse namorado é loucão, ele bebe muito também. E ele, tipo, assim, vive pra beber praticamente, sabe? Bebe muito, muito mesmo. Então os dois, então ele acostumou muito ela também era quando ela era criança, tipo, achava feio dos pais beberem, ficar bêbados e tal. Acho que acho que vocês entenderam, né? Tipo, eu tenho duas primas e um primo desses tios que são bêbados. Então, e aí uma tem namorado, quer dizer, desculpa. Uma tem namorado e a outra não. A outra, ela que não tem namorado, ela é mais de boa. Ela consegue se controlar, ela tem mais consciência e tal. Mas ela é enorme também, sabe? Gosta meio que das mesmas coisas, sim, gosta de festa e tal, apesar dela ser controlada. Então, tipo, ela consegue se controlar. Mas, assim, ela ficou tarde ela ficou até tarde lá, né? Ela ela tá pegando, sabe? Eu acho, não sei. Ela ainda tem, eu acho, bastante controle, mas cada vez mais ela tá achando normal o que eles fazem, o que meus tios fazem, o que meu primo e minha outra prima faz, sabe? Então, é isso, cara. É isso. Eu fiquei até umas 4h40 no negócio, no baile. Eu consegui vazar meio que antes ali. Eu fui o primeiro a entrar na chácara ali, sabe? E a ir dormir, a me preparar para dormir. Então o restante ficou lá até 6 da manhã no baile. Aí eles foram expulsos do baile lá do evento. E aí eles foram pra chácara e ficaram fazendo festa até as 9 da manhã. 9 da manhã de domingo. Mas eu tô maluco de ir dormir 4h40 da manhã, assim, né? Enfim, e foi horrível, assim, foi um negócio triste por tudo que eu contei, assim. Eu tava num quarto, mano, que tinha muito, muito, muito pernilongo, então, tipo, mano, eu exterminei. Eu queria dormir num quarto que tinha menos pernilongo, que era lá embaixo e tal. Só que eles não me deixaram, porque esse quarto tinha uma cama de casal, e aí o casal que ia ficar lá e dormir, eles precisavam ficar lá e dormir. O meu quarto, ele era gigante, sabe? Tipo, e ficava só eu. E tinha uma cama de casal ali, mas não tinha o colchão, entendeu? Tipo, tinha o suporte da cama, mas não tinha o colchão, tinha a parte dura da cama só.
mas não tinha um colchão. E eu dormia no sofá-cama. E era um quarto gigante, era um quarto super quente, super abafado, horroroso. O banheiro sujo, porque o pessoal tinha usado na quinta-feira, na sexta-feira, e mijado fora, e vomitado, e sabe, cagado. E aí tinha muito pernilongo, então eu tive que exterminar todos os pernilongos meio que antes de dormir, assim, sabe? Tipo, na verdade, eu exterminei os pernilongos antes de ir pro baile. Eu exterminei dos dois quartos, do quarto que eu queria ficar e do quarto que eu fiquei. Porque, né, enfim. O quarto que eu queria ficar tinha 2 pernilongos só, então eu matei fácil. Mas o quarto que eu fiquei tinha zilhões de pernilongos e aí eu fechei tudo, exterminei eles todos, fui pro baile, voltei e aí matei mais alguns, dormi, tentei dormir e aí me acordaram, veio uns filha da puta lá passando mal e aí entraram no meu quarto e aí aquela piranha ruiva lá, gostosa, veio também no meu quarto porque ela gostava do cara que tava ali, não que tava passando mal, mas que tava fazendo companhia ali. E aí começou a falar, ah, esse negócio de mim, sei lá o que. É uma piranha maluca ali que tipo. Mano, se você for ver, mano, eu vi o Instagram dela, assim, tipo, ela pessoalmente parece gente boa, tal, parece normal. Mas, mano, eu vi o Instagram dela e aí é cheio, tipo, meio de foto dela e cheio de frases, sabe, que ela quer mostrar profundidade, sabe, frase de puta, sabe? E ela tem um olhar, se você for ver as fotos do Instagram, assim, ela tem um olhar de maluca. E você vê, mano, que ela é completamente doida, completamente. Mas ela é bonita, então, tipo, ela é tão bonita quanto louca, né? Mas dá pra ver, mano, que ela é maluca, assim, tipo. Se você se envolver com ela, se ela gostar dela, ela gostar de você, ter alguma relação, acabou. Sua vida acabou. Tá ligado? Tipo, vai acontecer alguma merda. Ela vai te assassinar, vai assassinar seus pais, sei lá. Vai acontecer alguma merda. E aí me atrapalharam no meu sono, cara. Vai tomar no cu, meu irmão. Nossa, que merda. Me acordaram tipo 7 horas, 7h30 da manhã, sabe? Eu tinha dormido 2 horas, sabe? 2, 3 horas. E aí eu voltei a dormir. Quando eles saíram, eu consegui voltar a dormir. Consegui voltar a dormir, aí dormi até 10, tipo, 9 e pouco da manhã. E aí depois eu voltei completamente exausto, sabe, do outro dia. E dos outros dias, né, atrás. Tipo, porque teve o dia da formatura e tal, e aí o dia da formatura também eles ficaram lá na chácara sem bebedando, né? E aí eu tive que ficar, tipo, eu fiquei o quê? Até 1 da manhã, né? Eu fui dormir cedo, relativamente cedo. Só que, tipo, eu não dormi bem, porque puta barulheira, né? Então, enfim. E aí eu fiquei bebendo antes do baile também. Eu bebi bastante. Tipo, se você pegar tudo que eu bebi na viagem no fim de semana, né, eu bebi bastante. É fora do normal, eu bebi bastante. Mas, tipo, eu não bebi em nenhum momento pra ficar louco, assim, sabe? Tipo, não fiquei maluco, não fiquei fora de mim. Fiquei super consciente o tempo todo, sabe? Muito, muito consciente o tempo todo. Então,
praticamente não tive o risco nem de ficar bêbado, nem de passar mal, nada. No primeiro dia que foi o da formatura, eu bebi bastantinho assim, só que aí bateu aquele sono, sabe, em mim, algumas vezes quando eu bebo eu bebo bastantinho assim, bate aquela canseira, bate aquele sono, eu vou pro meu quarto, tal, durmo, pronto, sabe, normal. Então, e aí fico bem. No outro dia, eu acho que eu tive um pouquinho de dor de cabeça e tal, então. Mas fiquei são, sabe? Fiquei tranquilo. Quando eu vi que eu tava começando a ficar bêbado, eu parei. E aí bateu o sono e fui dormir. Então, foi o máximo que eu fiz, sabe? Foi o máximo que eu fiquei bêbado. Foi isso. Se você pegar, né, todo fim de semana, eu bebi bastantinho, mas não nada comparado a eles, claro. Isso eu bebi, sei lá, 5% do que os caras beberam. Então, enfim. Então foi isso, cara. Esse foi o fim de semana. Assim, eu disse muitas coisas ruins, né? Eu acho que eu disse muitas coisas ruins sobre tudo, né? Pareceu que foi uma tragédia, uma catástrofe. Mas não foi tanto assim. Eu acho que talvez eu tenha dado uma exagerada, assim. Não foi tanto. Deu pra tancar. Foi cansativo. Foi mais cansativo do que prazeroso. Isso com certeza. Isso foi bastante. Sim. Eu fiquei meio puto depois, assim, pô, que merda, mano. Foi super cansativo, sabe? Pô, que bosta que podia ter, sabe? Ficado fim de semana em casa. Bateu um pouquinho desse arrependimento, sim. Mas meio que relativamente um dever cumprido ali, sabe? Foi mais ou menos isso. Me senti ali no dever cumprido, fiz o que tinha que fazer aí, paciência, é isso aí, sabe? Então, foi meio que nessa vibe. Não foi tão ruim assim, dever cumprido, paciência, fazer o quê? E foi super cansativo. Super cansativo. E na volta eu dirigi a segunda metade, né? Até chegar em casa, basicamente. Então, pelo menos eu dirigi bastante, peguei bastante segurança com o carro do meu pai. Então, se eu precisar dirigir o carro do meu pai em qualquer situação, eu consigo tranquilamente. Então tem esse ponto positivo aí. E sabe, os pequenos momentos ali de alegria, assim, sabe? Que teve. Pequenos momentos de sorrisos que pareciam verdadeiros, mas eu não sei se eram verdadeiros. É isso. O restante foi mais do que eu tô acostumado, mais triste mesmo, e é isso aí. E não é que eu tava, sabe, tipo, pô, parecia um santo, né, naquilo ali. Mas, não, eu bebi bem, deu pra beber bem. Eu fumei vape também, no baile eu fumei maconha, mas foi mais um desespero, assim, tipo, pô, eu precisava, aquele negócio lá do ar livre ali, aquela área do ar livre que me salvou. O pessoal fumando lá, então eu encontrei o cara me ofereceu maconha, eu encontrei um cara meio conhecido assim, né?
O cara me ofereceu maconha e tal, fumei ali pra fumar alguma coisa, porque eu tava com muita vontade de fumar um cigarro. Fumei um pouco de vape, mas foi ruim. Não no baile, não foi na chácara mesmo. E foi isso, eu acho. Não tomei nenhuma droga assim, tipo MD, nada. Eu só bebi, então fumei um pouco de vape, que foi ruim, e fumei maconha lá no baile. Fumei paeiro também. Eu acho que. Calma. Eu não lembro se eu fumei paeiro, eu acho que sim. Um pouquinho. Também. Mas foi isso. Tipo, eu fiz todas essas coisas. Eu sou meio hipócrita, assim. Parecia que eu era santo, nem bebi e tava criticando todos e, sabe, sei lá. Tava sendo um cara radical. Não, cara, eu tentei me enturmar, sabe? Mas por fora eu consegui me sair bem, sabe? Por fora, o pessoal, beleza, né? O Vini, ele é mais tranquilo, né? Ele vai dormir um pouquinho mais cedo, mas ele é dos nossos, sabe? Por fora eu consegui transmitir essa vibe legal, sabe? Mas por dentro... Por dentro era mais tristeza, assim. Eu queria, sabe, sair daquele lugar. Não queria mais. Não queria mais. E, cara, eu acho que isso ajudou a desencadear algumas ações que, tipo, eu tava sem confessar desde dezembro, desde o começo de dezembro. Eu tava sem confessar. Eu fui em todas as missas, não comunguei, porque eu tava em pecado grave. Fui em todas as missas na Itália, fui em todas as missas de domingo, fui às missas especiais de Natal e 1º de janeiro, solenidade da Virgem Maria. Mas não comunguei, óbvio, porque eu tava em pecado grave. E aí eu meio que permaneci assim. Mesmo depois de ter voltado da viagem, eu fiquei meio sem coragem de confessar. Eu tava com medo, tava, sabe? Eu meio que procrastinei isso. Aí aconteceu essa formatura. Aí aconteceu tudo isso que eu contei. E aí eu procrastinei mais um pouco. E aí isso desencadeou. Aí teve um dia que... Um dia não, né? Foi na sexta-feira passada. Hoje é sexta, né? Hoje já tá quase sábado, né? Na verdade. São 11h53 da noite. Na sexta-feira passada aconteceu um negócio, eu pequei mortalmente grave, né? Pequei gravemente. Só que antes disso acontecer, eu acho que eu tinha pedido, tipo... eu lembrei agora. Eu não me confessei. Por quê? Porque eu não me senti arrependido, cara. Eu simplesmente não me senti arrependido. Se eu fosse confessar, não ia valer. Porque eu não me senti arrependido, sabe? Eu até podia, tipo, racionalmente trabalhar minha cabeça ali pra me sentir arrependido racionalmente. Mas por dentro não ia estar realmente arrependido, assim, sabe?
Ia ser um negócio muito esquisito. E aí por isso que eu não tava confessando. E aí eu acho que teve um dia que eu pedi assim, bem de leve, assim, falei, eu preciso me arrepender, sabe? Preciso sentir arrependimento, né? Eu pedi. E aí chegou esse dia, essa sexta-feira passada, e aí aconteceu de eu pecar gravemente. E eu, mano, fiquei tão triste, velho, tão puto comigo mesmo, assim. Foi um negócio tão feio que eu fiquei tão puto comigo mesmo, fiquei tão triste que doeu meu coração e aí eu me arrependi, sabe? Tipo, agora, nossa, me arrependi. E aí quando eu cheguei no meu quarto à noite, eu desabei em lágrimas e eu sabia o que eu precisava fazer. Eu precisava rezar, tipo, rezar sem parar, de joelhos, ali. Principalmente quando eu comecei a rezar, eu desabei em lágrimas, chorei. Mas continuei rezando, de joelhos, no chão. E rezei. A minha vontade, né, era ficar rezando até eu não aguentar mais, até meus joelhos sangrarem, até, sabe? Simplesmente minhas pernas adormecerem, eu caí desmaiado no chão e dormi ali mesmo no chão. Minha vontade era essa. Meu objetivo, eu tava fazendo aquilo, sabe? Tipo, eu tava fazendo aquilo. E chorei muito no começo. Muito. Não de dor, mas eu chorei de arrependimento, de ficar muito triste com o que eu tinha feito comigo mesmo e com muita raiva de mim mesmo. E muito triste por ter ofendido, né? Ofendido Jesus, ofendido Deus. Então, eu fiz tudo isso. Eu não sei quanto tempo eu fiquei. Eu sei que eu consegui rezar um terço. Mas eu fiquei numa situação que eu não conseguia, tipo, mudar, pegar meu celular. Porque eu não conseguia, sabe, tipo, meu celular meio que tava um pouquinho distante, assim. Então eu tinha que dar uma viradinha, assim, de joelho. E eu não conseguia, porque eu tava doendo muito já. Então eu não conseguia mais alcançar meu celular, então eu desisti. Porque eu não decorei tudo do terço ainda, né? Tipo, todos os mistérios certinho. Aí é o comecinho do terço, a salve rainha eu ainda não decorei. Enfim, algumas coisinhas eu não decorei. A ordem em si eu decorei já tudo. A ordem, né, do que acontece. Aí credo eu já sei de cor, né? Pai Nosso, Ave Maria normal, já sei também. Glória ao Pai. Ó meu Jesus também. Então, a ordem, tudo bonitinho, eu sei. Os mistérios eu já consegui decorar os gloriosos, mas os outros eu ainda não consegui decorar certinho. E aí o começo e o final que eu não sei de cor. Aí deu pra rezar um terço e eu fiquei rezando assim, aleatoriamente. Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, Pai Nosso. Fiquei rezando. Até não aguentar mais, assim. Aí
Eu não sei se realmente foi a voz de Deus falando comigo, eu acho que sim. Assim, tá bom, tipo, ele falou assim, tá bom, tá tudo bem. Pode se levantar. Pode se levantar, né? Eu tava querendo muito levantar porque tava doendo muito meu joelho. Então, tipo, eu não sei se realmente foi a voz de Deus falando comigo ou se foi uma voz que eu inventei da minha consciência pra justamente fazer a minha vontade, que era, tipo, se levantar porque eu não aguentava mais. Mas assim, não que eu não aguentava mais. Eu tava com muita dor. Mas eu não cheguei a ponto de sangrar meu joelho, adormecer minha perna. E eu queria chegar nesse ponto, sabe? Queria chegar realmente nesse ponto. Mas eu, assim, ouvi essa voz, eu acabei acatando, sabe? Aí acatei e, enfim. E foi muito ruim. Foi essa sensação não de rezar de joelho, não foi isso. O que aconteceu, né, comigo foi muito ruim. Eu me senti muito, muito mal. Acho que foi um dos piores sentimentos que eu já senti na minha vida. Mas eu consegui sentir verdadeiro arrependimento. Então, isso valeu pra eu sentir isso. E no outro dia eu já fui e me confessei. E me aliviei. E no domingo, no sábado eu me confessei, né? Na sexta aconteceu isso. No sábado eu me confessei e no domingo eu comunguei. E eu tô em estado de graças até hoje. Eu comunguei na quarta-feira também e confessei de novo. Não os mesmos pecados, mas os pecadinhos que eu cometi durante o sábado até quarta. E porque eu tava em dúvida se eu tinha realmente cometido algum pecado grave ou não. Então eu confessei tudo, tal, beleza, tô limpo. E aí comunguei depois de ter confessado. E aí eu tô no estado de graças desde quarta-feira. E eu tô maravilhosamente bem, cara. Estou maravilhosamente bem. E é esse meu relato, cara. É isso. E esse episódio foi um episódio bem... Como que eu posso falar? Bem marcante, bem profundo, bem... E bem life-changing, sabe? Bem... Mudou muito a parada e assim, esse episódio fez eu crescer muito na fé e me animar ainda mais, assim, sabe? Pra rezar cada vez mais, todos os dias, rezar, aprender a ler a Bíblia e tudo mais. Então, tipo, tá sendo maravilhoso. Tá sendo maravilhoso. Eu tô cada vez mais crescendo na fé. E tá sendo muito bom. Tá sendo muito bom. É isso, eu não tenho mais o que falar, cara. É isso. Acabou. Esse foi o meu relato.
É... Muito obrigado aí por me ouvirem, quem ouviu até aqui, quem foi o louco de ouvir até aqui. Tamo junto, um abraço, falou.